Saulo de Tarso foi um homem conhecido por aterrorizar a igreja primitiva e caçar sem dó nem piedade os cristãos, mas tudo isso tem um grande motivo, que irão perceber mais à frente. A história deste homem moldou o cristianismo como o conhecemos hoje. Pense comigo, se uma crença desconhecida, que vai contra tudo que você acredita e defende estiver se espalhando, você ficaria parado a ver tudo acontecer, ou perseguiria e destruiria todos os hereges, um a um? Se você escolheu a segunda opção, então você irá amar a história de apóstolo Paulo, o homem que começou derramando sangue cristão, e que ironicamente foi um dos grandes responsáveis pela divulgação da mensagem de Jesus. Um homem que com espada julgava os que seguiam a Cristo, mais tarde foi o responsável por escrever uma boa parte do Novo Testamento. E antes mesmo de continuar o vídeo, meta o like e se inscreva no canal, para que você seja invisível aos olhos de todos que desejam o seu mal. Não sei se funciona, mas vale a pena tentar. Agora que você já deixou o like e se inscreveu no canal, sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral. Apertem os cintos e preparem as pipocas que hoje iremos falar sobre a vida de apóstolo Paulo, o caçador de cristãos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esta icônica frase bíblica, encontrada em uma das cartas de Paulo, exorta os coríntios a seguirem seu exemplo como cristão. Paulo, que muito ferozmente perseguiu a igreja e os cristãos, mais tarde se posiciona como um modelo que todo cristão devia seguir. Toda esta história começa entre os anos 5 e 10 depois de Cristo, data mais provável de seu nascimento. Paulo, então conhecido como Saulo de Tarso, era um fariseu devoto e zeloso, estudioso da lei judaica, que estava profundamente comprometido com a tradição de seu povo, e a autoridade religiosa de sua época. Os fariseus eram um grupo religioso judaico dos tempos antigos, conhecidos por seu rigor na observância da lei judaica e das tradições religiosas. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos, no juízo final, na existência de anjos e espíritos e diversos outros temas. Os fariseus eram bastante influentes entre o povo judeu, e ocupavam posições de liderança religiosa. Eles se destacavam por seu conhecimento detalhado das escrituras judaicas, e por seu imenso cuidado na observância das leis e práticas religiosas. E foi com essa turma rígida que Paulo, ou Saulo de Tarso, cresceu e aprendeu. Isto sem contar com seu professor, Gamaliel, conhecido por ser zeloso na observância da lei, e descrito como um homem sábio e moderado, cujos conselhos eram altamente considerados. Saulo, totalmente enraizado com a cultura, doutrina e os hábitos judaicos, viu nascer o que era considerado como uma grande heresia e ameaça ao povo e cultura, um movimento revolucionário que ficaria conhecido até os dias de hoje como cristianismo. O cristianismo e o judaísmo divergiam em várias áreas, como o entendimento sobre o Messias, o sacrifício e sacerdócio, e sobre práticas e costumes religiosos. Os cristãos começaram a crescer em número e Paulo, e muitos outros membros de sua doutrina viam que os seguidores de Jesus estavam promovendo uma doutrina que contradizia os ensinamentos judaicos. Paulo na altura viu o movimento cristão como uma ameaça à integridade e à autoridade da fé judaica. Além disso, a pregação de Jesus como Messias e Filho de Deus era considerada blasfêmia pelos líderes religiosos judeus, o que reforçou a determinação de Paulo em perseguir os seguidores de Jesus. Saulo começou a perseguir os cristãos em sinagogas, buscando suprimir a pregação do evangelho entre os judeus que se convertiam ao cristianismo. Ele era visto como um líder implacável na defesa de suas tradições religiosas, contra o que ele considerava uma heresia. Seu nome se espalhou por sua ativa perseguição aos seguidores de Jesus em Jerusalém e nas regiões circunvizinhas. Ele estava envolvido em prisões e em consentir na perseguição e tortura dos cristãos, fazendo parte das autoridades religiosas judaicas que consideravam os cristãos como uma ameaça ao judaísmo tradicional. Saulo estava presente e consentiu na execução de Estevão, um dos primeiros mártires cristãos. Estevão foi apedrejado até a morte por suas crenças.
Mas o terrível e implacável perseguidor teria um encontro que mudaria o seu destino drasticamente, e isso faria com que ele nunca mais voltasse a ser a mesma pessoa, influenciando o resto de sua vida. Falo da viagem a Damasco, uma viagem cujo único objetivo era perseguir e destruir todos aqueles que falavam das boas novas de Jesus. A Bíblia nos conta que de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu por terra. Ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esta não era uma voz qualquer, mas sim a voz do Filho de Deus. Saulo encontrou o que procurava, o Rei dos cristãos. Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e entra na cidade, e ali te será dito o que te cumpre fazer. Os contos bíblicos enfatizam também que os homens que o acompanhavam não entenderam a voz, mas viram a luz e o levaram até Damasco, onde ele ficou cego por 3 dias. Enquanto estava em Damasco, um discípulo chamado Ananias foi enviado por Deus para restaurar a visão de Saulo e lhe dizer sobre sua missão futura. Um acontecimento incrível que, se você estiver gostando de saber, não esqueça de meter o like. Saulo recuperou a visão e foi batizado. A partir desse momento, ele se tornou um dos mais ardentes defensores do cristianismo. E a partir deste momento o caçador de cristãos tornava-se o defensor do cristianismo e pregador de Cristo. Após sua conversão, Paulo embarcou em várias viagens missionárias para espalhar o evangelho pelo mundo greco-romano, onde enfrentou muitos desafios, incluindo perseguições, prisões e oposição de autoridades religiosas e políticas. Sua primeira viagem missionária foi junto de Barnabé, partindo de Antioquia. Eles viajaram para Chipre, e depois para as cidades da Ásia Menor. Sua viagem a Antioquia teve como objetivo principal fortalecer e encorajar a comunidade cristã local. Antioquia era uma cidade importante no mundo antigo, e uma comunidade cristã significativa estava se desenvolvendo lá. Paulo, junto com outros líderes cristãos, visitou Antioquia para ensinar, exortar e apoiar os crentes locais. Essas viagens eram uma parte crucial do trabalho missionário de Paulo, pois ele buscava estabelecer e fortalecer igrejas em várias regiões do mundo conhecido na época. Uma curiosidade é o episódio em Listra, onde Paulo curou um homem coxo, o que gerou grande admiração da população local, mas também resultou em uma tentativa de adoração a Paulo e Barnabé como deuses pagãos. Paulo embarcou em sua segunda viagem missionária com Silas. Após uma disputa com Barnabé sobre levar João Marcos consigo, eles revisitaram algumas das cidades da primeira viagem, e também expandiram seu alcance, indo até a Macedônia e a Grécia, onde fundaram igrejas em Filipos, Tessalônica e Corinto. Paulo e Silas chegaram a Filipos, onde pregaram, e estabeleceram uma igreja. Um evento marcante foi a conversão de Lídia, uma vendedora de púrpura, e sua casa se tornou um local de reunião para os cristãos. Outro evento marcante desta viagem foi a prisão de Paulo e Silas, que foram presos após libertarem uma jovem possuída por um espírito maligno. No entanto, durante a noite, pela incessante intercessão da igreja, um terremoto abriu as portas da prisão, e o carcereiro e sua família foram convertidos ao cristianismo. Mas Paulo não parou por aí. Ele passou um longo período em Éfeso, onde enfrentou forte oposição dos artesãos locais, devido à sua pregação, que ameaçava seu comércio de ídolos. Paulo também escreveu algumas de suas cartas durante essa época, como as cartas aos Coríntios. As viagens missionárias de Paulo foram marcadas por desafios, perigos, conversões e o estabelecimento de comunidades cristãs. Elas desempenharam um papel crucial na disseminação do cristianismo pelo mundo antigo, e Paulo é frequentemente considerado o maior missionário da história cristã. Tanto a Bíblia quanto teólogos destacam a coragem, a dedicação e a fé de Paulo durante suas viagens, assim como sua habilidade em adaptar sua mensagem ao contexto cultural de cada região que ele visitou. Mas apesar dos grandes e notórios feitos, Paulo não foi aceite facilmente na comunidade cristã, pelo seu passado perseguidor,
Quando Paulo se converteu ao cristianismo após sua experiência no caminho de Damasco, ele enfrentou desconfiança e resistência por parte dos discípulos de Jesus. Eles inicialmente relutaram em aceitá-lo como um verdadeiro crente, e em confiar nele devido ao seu cadastro como perseguidor dos cristãos. Ele era conhecido por sua perseguição aos seguidores de Jesus, e sua conversão repentina poderia ser vista como suspeita por alguns. Eles temiam que ele estivesse fingindo ser um crente, para infiltrar-se na comunidade e prejudicá-la por dentro. Sua transformação dramática de perseguidor a pregador do Evangelho, levantou questões sobre se ele estava verdadeiramente arrependido de seu passado, e comprometido com a causa cristã. Mas a sua dedicação, zelo e contribuições para a disseminação do Evangelho ajudaram a ganhar a confiança e o respeito dos outros crentes. Sua história de redenção e transformação também serviu como um poderoso testemunho da graça de Deus e do poder do Evangelho de Jesus Cristo para mudar vidas. Por amor a Cristo e sua mensagem, Paulo perdeu sua vida. Paulo foi preso em Roma, provavelmente por causa de sua pregação do Evangelho e sua identificação como líder cristão. Durante sua prisão, ele escreveu algumas de suas últimas cartas, incluindo a segunda carta a Timóteo, que é frequentemente considerada sua despedida final. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essas palavras refletem a confiança de Paulo e sua fé, sua aceitação de seu destino e sua esperança na recompensa celestial, que aguardam aqueles que permanecem fiéis até o fim. A tradição cristã sustenta que Paulo foi decapitado em Roma como resultado de sua fé em Jesus Cristo. E se isto não valer um like, meu amigo, nada mais vale. Muito obrigado por ter chegado ao final, não se esqueça de se inscrever no canal, e até o próximo vídeo.